Fala, seus QI 78 comedores de cocô, como é que estão as coisas aí? É. Na última aula, ou no último exercício, né, já que não é aula, a gente ficou tão envolvido pelo problema do ITA que eu nem xinguei vocês de burro o suficiente, mas vocês continuam sendo burro, vocês continuam tendo QI 78 e vocês continuam comendo cocô no café da manhã, tá? Me desculpe por ignorar a insignificância de vossa burrice, seus burros. Vamos ver o que o ITA traz pra gente hoje, né? O último foi bom exercício, tá? O primeiro foi fácil, muito fácil. O segundo foi um bom. Vamos ver esse. Esse diz o seguinte: considere o recipiente sob uma plataforma sujeita à pressão atmosférica PATM. Tá. Esse recipiente consome um volume VI de um gás monatômico ideal em equilíbrio e tem um êmbolo de seção transversal de área A e massa M. Tá. Então tem uma massa em cima igual a M. Isso é importante. Para monitorar a aceleração do sistema, a plataforma foi suspensa por um dinamômetro, como ilustrado na figura. Por causa de uma ação de uma força externa vertical, o êmbolo atinge uma nova posição de equilíbrio. Nessa posição, a leitura do dinamômetro indica que a aceleração do sistema é 1/10 de g para cima. Tá, beleza. Então o desenho tá ali, né? Então tá lá, belezinha, paradinho. Tem o gás lá, tem a pressão atmosférica e tá a massa M. E aí vai acelerar para cima, né? Provavelmente vai abaixar esse gás, né? Determine o módulo do deslocamento ΔX do êmbolo com relação ao fundo do recipiente, considerando que a informação é isentrópica, tá? Isentrópica não varia entropia, se não varia entropia, o calor é zero. Tá? Em relação ao fundo do recipiente. Ah, tá, é só o ΔX normal. Tanto que ele vai baixar ali. Tá, como é que a gente vai fazer isso então, né? Então, vamos começar. Vamos começar calculando qual a pressão que esse gás está. Né? Qual a pressão que esse gás está antes dele começar a acelerar? Né? Então, antes dele começar a acelerar, vou botar aqui. Antes dele começar a acelerar, o que eu tenho aqui? Né? A pressão que eu tenho, né, é devido à pressão inicial, é a pressão atmosférica, mais a pressão devido a essa massinha M aqui de área A, né? Coisa feia, hein? Massinha M de área A. Então, pressão é força vezes. Não, pressão é força sobre área. Então, é mais mg sobre A. Sobre A. Essa é a pressão inicial. Para a gente achar a pressão final, a gente pode usar a segunda lei de Newton, né? Nesse corpinho aqui, né? Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter para cima uma força que nada mais é que a área vezes a pressão do gás. E para baixo, vou botar de verde. Eu quero botar essa coisa aqui. Eu quero descer ela. Isso, vai dar certo? Vai, depois eu apago aquele G ali. Pronto. Mais mg sobre A. Tá. Então, para cima vai ser a área vezes a pressão do gás. E quais são as forças para baixo? Para baixo eu tenho a pressão atmosférica mais esse aqui, né? Vezes A, né? Vezes A. Isso aqui é força, né? Isso aqui é força. É força. Então, a área vezes a pressão atmosférica mais o mg. Né? Então, essas são as forças que agem nesse êmbolo, né? Essas são as forças do êmbolo. Então, dito isso, se eu usar que a somatória das forças é igual a MA, né? Então, as positivas que são para cima vai ser área vezes a pressão do gás, menos as negativas que são para baixo, área vezes a pressão atmosférica, menos mg. Isso aqui tem que ser igual a MA. Então,
A área vezes a pressão do gás, nada mais é do que passa para lá, A, PA, isso passa para lá mais, já boto o M em evidência, M que multiplica G mais A, né? Então, a pressão do gás, né, quando ele está acelerado, ele vai ser a pressão atmosférica mais M sobre A, G mais A, né? Como o A vale 1/10 da gravidade, então a pressão do gás é a pressão atmosférica mais 1,1 mg. Né? Então, essa sobre A, né? Sobre A. Então, essa é a nova pressão, né? Então, a pressão atmosférica não muda, mas essa parte devido à massa, ela muda. Então, se a massa, no êmbolo ideal, se a massa fosse zero, as pressões eram as mesmas. Tá certo isso aí? Se a pressão, se a massa for zero, não é um êmbolo ideal, sem massa. Então, o gás acelerado dá a mesma pressão. Deixa eu pensar melhor. Gente, pode não parecer, mas eu pensei por quase 40 minutos aí. Peguei até um papel para fazer conta. Qual que é a minha dúvida? O que era meu problema com essa expressão aqui, né? Se o êmbolo for ideal, a massa dele é zero. Se a massa é zero, a pressão é a mesma do gás acelerado ou não acelerado. Por que eu não gostei disso? Por causa do princípio da equivalência de Einstein, me diz o quê? Me diz que não é possível diferenciar um observador se ele está acelerado com uma aceleração g ou se ele está no campo gravitacional com aceleração g. É, basicamente é isso que o Einstein diz, né? O princípio da equivalência. A pressão, né, de maneira crua, assim, né, ela é ρgh, aquela expressão que a gente conhece, ρgh. O corpo está acelerado e dá a mesma pressão, né, considerando aquela m igual a zero. Se o corpo está acelerado e a pressão é igual dos dois lados, então ρgh dos dois lados é igual. Então o g é igual. Se a gravidade é a mesma, e um está acelerado e o outro não, então está quebrando o princípio da equivalência de Einstein, né? A pressão atmosférica deveria crescer também numa proporção de 1,1, do mesmo jeito que a massa daquele corpo lá. E só que se ela crescer, ela vai entrar em desacordo com a segunda lei de Newton. E aí eu não entendi. Eu fico com muita dúvida do que estava acontecendo. Por que essa pressão atmosférica não crescia? Ou se ela realmente devia crescer e eu estava fazendo errado. Eu escrevi a equação hidrostática, né? Eu falei, vou escrever a equação hidrostática no referencial, né? Sujeito à aceleração. Que diz o quê? Diz que a densidade de força menos o gradiente de pressão é igual a ρ vezes A. A densidade de força aqui é a força gravitacional, então é menos ρg. Como só tem força na direção z, menos dp dz, isso aqui é ρA. Essas duas expressões me levou à seguinte equação. Só passar para lá e trocar o sinal. dp dz é igual a menos ρ g mais A. Então, aparece o A aqui, né? Aparece o A aqui. Se aparece o A aí, então realmente a pressão devia mudar. Então eu pensei em refazer o problema agora com outra pressão. Aí eu comecei a questionar, né? Se isso não ia violar a segunda lei de Newton, uma das forças igual a massa e aceleração. Pô, mas eu tô acelerando, eu tô dizendo a priori que aquilo lá vai mexer na pressão, né? E aí entrar em contradição. Uma entrou em contradição com a outra. Então, qual a equação está certa? Essa aí ou a segunda lei de Newton que a gente usou para achar a pressão do gás? E
As duas estão certas. Óbvio, né? Óbvio, a física não está errado nesse ponto, né? Depois eu fui perceber que essa aceleração, né, é a aceleração naturalmente do gás, né? Como eu estou calculando a pressão atmosférica, a aceleração da atmosfera é zero. O êmbolo está acelerado para cima, mas a atmosfera não sai do lugar. A atmosfera não sai do lugar, né? Então não está violando a segunda lei, o princípio da equivalência, né? Porque o princípio da equivalência me diz que não é possível diferenciar um campo gravitacional numa aceleração. Então, se o campo gravitacional está aqui, o ar está aqui, né? Se eu acelerar, eu tenho que acelerar a atmosfera também. Aí sim não vai ter diferença. Óbvio que se eu acelerar eu sozinho, eu vou sentir essa diferença, eu vou saber, vai bater vento na minha cara, né? Então não tem problema nenhum, nem com o princípio da equivalência, nem com a segunda lei de Newton, nem com a hidrostática e a hidrodinâmica. O único problema era eu e minha cabeça que falava, mas tem aceleração, tem que aparecer a aceleração na pressão para diferenciar. A atmosfera está parada. A atmosfera não sofre aceleração, né? Então esse era o grande problema. Então vamos voltar, né? Considerando que a pressão do gás é essa aqui, ó, né, que a gente tinha calculado, tá? Então vamos poder voltar agora que vocês viram, né, o problema que eu passei, né? E não se enganem, tá? Eu fiquei uns 40 minutos pensando isso aqui. Tá? Não, não foi tão trivial, não. Tá, vamos voltar para o enunciado. Eu nem lembro mais do enunciado. Faz tanto tempo que eu vi esse enunciado lá que eu fiquei pensando nisso que eu esqueci. Então, o enunciado me diz que recipiente, pressão atmosférica, recipiente contém um volume inicial V, monatômico ideal, área A, massa M, tá? Blá, 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 dinamômetro, nova posição de equilíbrio com aceleração de G sobre 10. Determina o modo do deslocamento delta X, a transformação é isentrópica. Tá, então a transformação é isentrópica. Agora que já tem a pressão inicial e a pressão final, a gente pode usar que PV na gama é igual a PV na gama, tá? Vamos usar isso aí. Então, eu vou poder usar que vou botar aqui assim, isso. Deixa eu tampar isso aqui, né? Não preciso disso aqui não. Eu vou botar que PV na gama é igual a PV na gama. A pressão inicial é a pressão atmosférica mais mg sobre A. Vezes o volume inicial na gama. Isso aqui é igual à pressão final, que é a pressão do gás, mais 1,1. Né? Agora sim, só esse termo ganha uma contribuição, porque a atmosfera não está se mexendo, vezes o volume final na gama. Então, o volume final na gama é, vou passar dividindo, né? O volume inicial na gama, que multiplica esse termo aqui, PA mais mg sobre A, sobre PA mais 1,1 mg sobre A. Né? Então, passando o gama para lá, volume final é igual ao volume inicial, né? Só passa esse gama aqui, passa dividindo, fica 1 sobre gama. Então, VI na gama sobre 1 sobre gama é VI na 1. E isso aqui fica tudo elevado a 1 sobre gama, ou a menos gama. PA mais mg sobre A sobre PA menos mg sobre A elevado a 1 sobre gama, ou a menos gama. Tá? Nós estamos no final. A pergunta do enunciado é a seguinte. A pergunta é a seguinte. O modo ΔX do êmbolo, quanto valia o ΔX, tá? Então, ΔX nada mais é do que a variação do volume dividido pela sua área, né? Que a área vezes a altura é volume. Então, só calcular isso. Então, vamos calcular o ΔV primeiro. Então, o ΔV vai dar o seguinte. Então,
tenho que o ΔV é o volume final, isso aqui, menos o VI. Então, já botando o VI em evidência aqui, né? É VI que multiplica 1 menos aquilo ali. 1 menos aquele terminho ali. Então, PA mais MG sobre A sobre PA mais 1,1 mg sobre A. Fecha. 1 sobre gama. Fecha. Esse é o ΔV. E então o ΔX é só eu dividir o ΔV por A. Né? Então vai dar isso aqui sobre A. Né? Só dividir aqui. Ó, cadê? Se eu dividir isso aqui por A, eu tenho o ΔX. Tá? Então, vamos ver agora as opções. Né? As opções são o seguinte. Ó, VA sobre V sobre 1 menos 5 oitavos. Ih, ai, ai. Tem o valor de gama aqui. O valor de gama é... Não tem gama aqui, não. Ah, mas tem que o gás é monatômico. Um gás monatômico, todos os gases monatômicos, aproximadamente, tem o gama aproximadamente igual. Se eu não me engano, é 5 terços. Então, 1 sobre grama é 3 quintos. Então, aparece 3 quintos aqui, ó. Né? Na verdade, daria pra fazer só ver o 3 quintos aqui, né? Mas, será que... eu não sei se o ITA te dá essa informação. Se ele não dá, ele é um filho da puta, né? Você tem que decorar técnicas que vale o gama do gás monatômico. Enfim, eu posso responder essa pergunta. É isso aqui, né? Se eu tivesse visto isso aqui, tivesse lembrado que o gama do monatômico era 3 quintos, era 5 terços, melhor dizendo, já dá para fazer, já estaria certo, né? Enfim, não sei se o ITA te dá isso no formulário, né? Ou se... Não sei se o ITA te dá isso no formulário, ou se você tem que saber. Não é uma questão difícil, tá? Não foi difícil. Eu compliquei. Eu compliquei não, eu questionei. Eu fiz um questionamento. Isso está violando o princípio da equivalência de Einstein? Porque como é que a pressão pode ser a mesma se a pressão é feita por ρ e GH, então um referencial acelerado, está sendo claramente diferente de um referencial num campo gravitacional, né? Então está violando Einstein, está violando o princípio da equivalência, a pressão não deveria aumentar mesmo se essa massa m do êmbolo fosse a zero? Esse era grande questionamento. Importantíssimo, questionamento importantíssimo. Você não achou isso muito foda? Vocês são uns bosta, vocês são uns comedores de cocô. O cocô entrou na cabeça de vocês e tampou as sinapses neurais de tal forma que vocês não conseguem entender a profundidade desse questionamento, que eu achei muito bom, né? Eu nunca acho ruim de questionar, é porque eu cheguei na solução, né? Porque por causa dessa equação aqui, né? Vamos olhar essa equação, melhor. Essa equação aqui do dPdz claramente diz que a pressão deve sentir um efeito da gravitação, né? E da aceleração do corpo, né? Esse A ali, né? Ora, se sente o efeito do A, por que esse A não está aparecendo? Por que na hora que eu aplico a segunda lei de Newton, a pressão atmosférica é igual à pressão do outro lado? Né? Resposta, porque a atmosfera está parada. Não é a atmosfera, né? A escolha do referencial, não é a atmosfera que está acelerando, quem está acelerando é o corpo. E quando eu estava questionando a pressão atmosférica ia aumentar, ela aumenta sim. Se eu tivesse dentro do elevador fechado, né, isolado, tal, que eu e o gás à minha volta, a pressão atmosférica à minha volta, subisse acelerado. Não é o que está acontecendo, né? Só o êmbolo sobe e a atmosfera está paradinha. Questão fácil, se você não complicar igual eu, mas importante, né? Tanto para você rever os conceitos, como para você questionar as coisas. Questionar é muito importante. Não como um cocô, gente. Esse questionamento que eu faço só foi possível porque eu não comi cocô, né? O cocô tá mantendo o QI de vocês em 78. E aí vocês ficam burros.
Parem de ser burro, tá? Pelo amor de Deus. Eu não gosto de gente burra, velho. Não gosto de burro, eu tenho pavor, burro. E quem é aquele cara ali? Vocês não responderam ainda, né? Quem é aquele cara ali? Fui.